Muito bem, João, vamos com informação para a audiência da Auriverde Brasil. João. O governo brasileiro condenou veementemente o assassinato do chefe do escritório político do Hamas, Ismail Haniyeh, no Teherã, capital do Irã. Em comunicado, condenou o assassinato. Veementemente. Condenou a morte do líder do Hamas, chamando de assassinato. Exato. Bom, já deu para entender de que lado o Brasil está. Pois não, João? Em comunicado, Itamaraty declarou que atos de violência dificultam a busca por estabilidade no Oriente Médio e a solução de conflito na faixa de Gaza. O Brasil também criticou o que chamou de desrespeito à soberania e à integridade territorial do Irã, em clara violação aos princípios da Carta das Nações Unidas. Ismail Haniyeh e seu guarda-costas foram mortos, segundo os guardas revolucionários do Irã, por volta das 2 horas da manhã no horário local de ontem, quarta-feira. A nota do Itamaraty defende, abre aspas, conter o agravamento das hostilidades, fecha aspas, e reitera o pedido de cessar fogo imediato na faixa de Gaza para interromper a grave escalada de tensões no Oriente Médio. O Ministério das Relações Exteriores afirmou o seguinte, abre aspas, o Brasil reitera o apelo a todos os atores para que exerçam máxima contenção, de modo a impedir que a região entre em conflito de grandes proporções e consequências imprevisíveis às custas de vidas civis e inocentes, bem como exorta a comunidade internacional para que envide todos os esforços possíveis possíveis com vistas a promover o diálogo e conter o agravamento das hostilidades. Fecha aspas. Musa Abu Marzouk, membro do gabinete político do grupo radical islâmico, afirmou que o assassinato não será em vão. Além disso, o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, declarou ser dever de Teherã vingar a morte do líder do Hamas, já que ocorreu na capital iraniana. O líder do Hamas foi morto horas depois de comparecer à cerimônia de posse do novo presidente iraniano, Masoud Pezeshkian. O evento também teve a participação do vice-presidente Geraldo Alckmin, enviado ao país para representar o Brasil. Só vou pedir quem está moderando o chat, bloqueia Rodrigo Tomás, né? Bloqueia para mim, por favor. Rodrigo Tomás ou Thomas. Você acredita que ele escreveu, João? Agora vai chutar retrovisor no inferno. Olha o mundo que a gente está vivendo. Olha o mundo que a gente está vivendo. Tá? Não sei quem pode fazer isso. Ele é a favor da execução de um cara que poderia, enfim, ser processado, pagar o retrovisor. Tá? 21 anos. Bloqueia para mim, por favor. Rodrigo Tomás. Vai assistir a Globo News, vai assistir a CNN, Brasil 247, vai assistir quem tem dinheiro do Lula, né? E vai ver se o chat desses caras funciona. Vai ver se o chat está liberado para você falar o que você quer. Só que desrespeitar, em especial, ser contra a vida, aqui você não vai, né? Beleza? Rodrigo Tomás, dá um bloco nesse cara aí para mim. Ele que vai assistir onde ele acha que ele tem moral, né? A gente não consegue entender o que motiva um ser humano a acabar com a vida do outro. E o cara apoia. É pior, eu não sei o que é pior, Pitoli. Se tem a pessoa que pensa desse jeito ou se tem gente que apoia esse tipo de atitude. É difícil até de comentar um comentário desse. É difícil. Rodrigo, eu claro, não desejo isso para você, mas muito provavelmente você encontre esse rapaz lá. Um dia. Tá, Rodrigo? Vamos lá. Com relação a essa história do líder do Hamas. João, na estrada, 340 km para rodar de São Paulo até aqui, eu venho caçando rádio, né? Eu sou do rádio. Venho caçando rádio, ouvindo rádio. Aí parei numa retransmissora afiliada, enfim, da Rede Bandeirantes de Rádio. Estavam transmitindo um conteúdo da Band News TV. E aí passou o Jornal da Noite. Entrou uma matéria sobre o assassinato do líder do Hamas. Primeiro que agora estão dizendo líder político. Né? Líder político de um grupo terrorista. Olha, para mim, eu não sabia que existia, né, essa divisão. Para mim, terrorista é terrorista. Esse é um ponto. Acredite se você quiser. Chamaram de ponderado. Teve outro adjetivo. Ele é ponderado. Ele tentando dizer que o cara que foi morto, esse terrorista morto, era ali de boa.
líder do Hamas. Era de boa, né? Era um cara ali mais centrado, um cara mais equilibrado, mas que ele aplaudiu o ataque de 7 de outubro, que matou 1.500 em território israelense. E detalhe, a matéria da Band... Olha o tamanho da sacanagem. A matéria da Band News diz o seguinte: foram mortos 1.500 judeus. É mentira. Foram mortas 1.500 pessoas em território israelense. Mas tinha ali estrangeiros, tinham pessoas ali da Ásia, tinham brasileiros. E não necessariamente judeus, mas tentando, né, enviesar a notícia e dizendo que ele é moderado. A palavra moderado. Moderado, lembrei o adjetivo. O cara que foi morto, o terrorista, é moderado, mas aplaudiu o 7 de outubro. Essa é a imprensa brasileira. Essa é a imprensa brasileira. O cara vem, Band News, hein? Jornal da Noite, pode procurar de ontem, aí deve estar em algum lugar. O cara diz, olha, ele era um cara moderado, aplaudiu o ataque do 7 de outubro. Como assim? Ele é moderado e aplaude a morte de crianças. Eu vi com os meus olhos o kibbutz de Niroz e vi um lugar, só para você ter uma ideia, me perdoe aqui, talvez não seja nem hora, mas eu vou te contar para você entender quem é esse cidadão que foi morto, esse terrorista aí, o que ele determinou como líder do Hamas. Eu fui a uma casa atacada no kibbutz de Niroz, onde pai, mãe e 2 filhos pequenos foram torturados por 6 horas. 6 horas. Eu vou contar rapidamente para você entender o tamanho da crueldade e essa imprensa nojenta brasileira dizendo que é moderado. É moderado. Líder político. Meu Deus do céu, tomem vergonha na cara. Só para vocês terem uma ideia, essa família está... Então era o Shabat, né? O dia que eles guardam, né? Os judeus guardam o Shabat. Então a mesa posta, o vinho, a água, o pão, aquela mesa que fica posta por 24 horas, é a tradição, é o Shabat. Imagine você que a família ficou por 6 horas sendo torturada de que forma? Pai, mãe, 2 filhos pequenos, ajoelhados, em volta da mesa. Os terroristas do Hamas, que eram liderados por esse moderado que aplaudiu os ataques, segundo a Band News, moderado. Eles iam, acredite se você quiser, cortavam... Eu vou parar no terceiro ponto, eu vou parar, porque é muito pesado. Cortavam o dedo da criança, aí punham o dedo na mesa, todos vivos. Aí cortou a orelha do pai, punha no centro da mesa, todos vivos, tá? Cortava, punha na mesa. Arrancou o olho de uma criança, né, de um dos filhos do casal, colocou o olho na mesa, vivos. E depois de 6 horas torturando, eles tiraram a vida dos 4. Ô louco, Pitório, eu fui nessa casa, eu vi essa mesa. E com detalhe, a casa toda revirada, a casa toda destruída, a casa com marcas de tiro, porque eles iam destruindo a televisão, destruindo a geladeira, jogando tudo no chão. Onde dava, eles abriam gás de cozinha e colocavam fogo. Enfim, esse cara que foi morto, esse terrorista, que estava ao lado do Alckmin na foto, é importante lembrar também, esse cara aí é chamado de líder político do Hamas e é classificado como moderado e aplaudiu. E para você ter uma ideia, também o tamanho da sacanagem da imprensa brasileira safada, que recebe dinheiro público, recebe o seu dinheiro para desinformar. A matéria ainda dizia que homenagem... Olha isso, João. Tá aí, ó. Quem quiser procurar Band News, Jornal da Noite de ontem. Essa porcaria. Acredite como termina a matéria.
Você ontem, quando trouxe a informação, disse que ele morava no Catar, tinha 4 milhões de dólares de uma fortuna e vivia muitíssimo bem no Catar, certo, João? Exato, essa era a notícia. Sabe o que a matéria da Band News ontem termina? Como? Com homenagens que foram prestadas na casa dele, na faixa de Gaza. Homenagens que foram colocadas ali, né? Bandeiras. É um absurdo. É um absurdo. Então nós estamos lidando com esse tipo de gente que na imprensa brasileira classifica o líder de um grupo terrorista como moderado. Mas aplaudiu o 7 de outubro. 7 de outubro, um dia onde uma família foi torturada desta forma. Um dia, numa outra casa, rapidamente, onde uma avó de 78 anos e sua neta de 13, autista, grau severo de autismo, também foram torturadas e depois queimadas pelo Hamas. Eu fui na casa. Eu tenho as imagens aqui. Eu fui na casa. Aí você vai me dizer que é um líder político e que é moderado? É isso mesmo? E com detalhe, agora o Mauro Vieira, esse cidadão que se coloca como chanceler brasileiro, repudiando veementemente o assassinato. O Hamas, quando invadiu Israel em 7 de outubro do ano passado, recebeu a informação de que seria liquidado por Israel. Israel, embora não tenha confirmado até aqui, mas também não desmentiu, vai até o fim, e é o meu desejo, vá até o fim, Israel. Livre o mundo do Hamas. Se possível, nos livre também do Hezbollah. Pois não, João? Só para complementar a informação, Pitoli, além do líder político do Hamas, que estava nessa cerimônia de posse do novo presidente do Irã, onde Geraldo Alckmin também estava, ali também haviam os representantes da Jihad Islâmica, do Hezbollah e também do grupo radical dos Houthis, lá do Iêmen. Ou seja, só gente boa nessa cerimônia onde o Alckmin estava. E outro detalhe, essa nota do Itamaraty condenando veementemente o assassinato do Ismail Haniyeh é bastante diferente da nota que saiu quando saiu a primeira notícia dos brasileiros mortos no ataque que Israel sofreu. O Brasil não condenou veementemente o assassinato dos brasileiros, apenas prestou solidariedade à família das vítimas. Olha, é triste ver o Brasil desse lado do muro. É muito triste. É muito triste. Porque, a exemplo do que eles fazem aqui, PT, Lula, né, ministro que visita Maré com escolta inadequada, dama do tráfico recebida em ministério, candidato à presidência com boné do CPX no Morro do Alemão. A gente já sabe com quem eles andam. Boi pintado procura boi pintado. Certo? Certo. E neste caso, este PT, esta situação que nós estamos enfrentando hoje, demonstra claramente que a vida de verdade não tem importância para estes. Por quê? Para defender o Michel, brasileiro que foi morto pelo Hamas, sequestrado e morto, não teve um. Mauro Vieira, esqueci o nome do embaixador do Brasil lá em Tel Aviv. Eu também nem quero lembrar, viu, João? Aquilo lá, a hora que eu olhei, bati o olho e falei, isso aí tem mais jeito de ser da turminha do que de ser embaixador. E como é que é o nome dele? Frederico Meia. Isso, Frederico Meia. Meu Deus do céu. Veja, nós descemos do lado errado do muro. E se esse conflito escalar, amigo, o Brasil está ao lado do Irã, que está ao lado do Hamas, do Hezbollah, de tudo isso que o João já trouxe. E com detalhe, o Alckmin aplaudindo. Eu vou dizer uma coisa, eu já votei no Alckmin para governo do estado de São Paulo, sabia? Quem não também, né, Pitoli? Na época a gente achava que era uma boa opção colocar o PSDB no... Manter o PSDB naquele caso, né, João? Que Mário Covas morre, ele assume.
Ele, nessa posição de vice, ele tem as suas orações, né? Provavelmente, né? Mas veja, o Covas morreu. Não sei se ele está orando agora de novo na situação de vice, né? Mas vamos lá. É inacreditável o que nós estamos fazendo com o Brasil hoje. Inacreditável. Dizer que repudiam veementemente o assassinato de um líder político. O cara é um terrorista, deu o nome. Terrorista. Ele aplaudiu o 7 de outubro mesmo sendo moderado, segundo a Band News. Se escalar o conflito, o Brasil está lascado, hein? Se escalar o conflito, está longe. Está longe. Mas está muito longe. 6 horas de fuso horário. O João disse que morreu às 2 da manhã da quarta-feira. Era 8 da noite da terça, horário de Brasília, quando o cara foi morto. Quer dizer, a gente está 6 horas atrás de Israel, da turma ali da onde se encontra essa gente aí. 6 horas de diferença. Lá agora é 6 horas a mais. Só que se escalar esse conflito, e a partir dele embargos e sanções, o Brasil está no meio, do lado do Irã. Do Irã. Olha o que a gente decidiu ser na vida, amigo.